A terceira pergunta é sobre o álcool e os seus efeitos. O álcool ele age rapidamente no organismo. Ele lesiona facilmente as mucosas, desde a boca até o intestino. Ele, após ser absorvido, o fígado tem que metabolizá-lo, criando assim chamados radicais livres. Esses radicais livres, eles causam lesões nas células, risco de câncer, doenças hepáticas que é no próprio fígado, envelhecimento precoce, entre outras coisas. Ele também inibe algumas vitaminas do complexo B, causando assim alterações e perda de memória. Lembra lá no início que eu falei das vitaminas do complexo B que ajudaria na memória? Aqui ele depleta a vitamina B e causa perda de memória. Ele também inibe a absorção de algumas outras vitaminas, como a D, a E, a K e a A, que elas são importantes desde a coagulação do sangue, saúde dos olhos, metabolismo dos ossos e função antioxidante. O que seria a função antioxidante? É a que combate os radicais livres. Então, ele combate o envelhecimento precoce das células. Também os minerais como cálcio, zinco, selênio e magnésio, ele tem absorção reduzida e aí também vai prejudicar mais uma vez o sistema antioxidante, a formação dos ossos, a contração e o relaxamento muscular e a formação de neurotransmissores, aqui de novo falando de memória. Quer dizer, o álcool ele afeta o corpo num todo. A quarta pergunta seria sobre os alimentos industrializados. Os alimentos industrializados, normalmente têm excesso de tudo, ou excesso de açúcar, ou de sal, ou de gordura, ou de próprios aditivos, ou isso tudo junto, é tudo em excesso. Vamos falar um pouco sobre as bebidas açucaradas, como sucos de caixinhas. Eles podem aumentar o risco de diabetes, de resistência à insulina, de lesões renais nos rins, entre outros. Existe o chocolate branco ou ao leite, por exemplo, eles têm uma alta concentração tanto de gordura quanto de açúcar. Isso causando o quê? Acne, principalmente na pele das meninas, e excesso de peso. Existem também os salgadinhos de pacotes ou aqueles de frituras, que eles possuem compostos tóxicos na própria preparação, causado pela saturação dos óleos que são usados, que causam inflamações, problemas cardíacos e entupimento das artérias. Há também os aditivos alimentares, como os conservadores, os estabilizantes, aromatizantes. Eles podem causar desde alergias comuns como urticárias, como doenças chamadas autoimunes, que é onde o próprio sistema imunológico do corpo ele ataca as células boas, destruindo os tecidos saudáveis, por exemplo, como a doença celíaca, aquela que tem intolerância ao glúten. Esses alimentos também, eles podem causar, esses aditivos, eles podem causar tanto doenças neurológicas, como depressão ou hiperatividades. Então, é melhor preferir alimentos naturais e de preferência orgânicos. A quinta pergunta é sobre o comportamento alimentar dos jovens estudantes, se eu identificava algum problema. O maior problema que eu identifico são as substituições das refeições por lanches, normalmente por sanduíches, salgadinhos, por pizzas e principalmente por hambúrgueres. Essas substituições normalmente têm um alto valor energético e um baixo valor nutritivo. Quer dizer, normalmente é aquilo que eu falei do industrializado também. Muita gordura, muito açúcar, então tem muita energia, mas valor nutritivo nenhum. Levando a problemas normalmente como anemia, falta de memória, de concentração e principalmente o que mais acontece é a obesidade. E por último, vocês me pedem um cardápio, né, com esses alimentos para ajudar principalmente vocês, para memória, para concentração. Aí agora eu fiz uma cola aqui de um cardápio do dia todo para passar para vocês. Então vamos lá. No café da manhã, o que é legal fazer?
um ovo caipira cozido, 2 fatias de pão integral com patê de ervas finas ou uma geleia natural de frutas, um meio melão, mamão ou um melão com farelo de quinoa, 1 ou 2 colheres de farelo de quinoa, 1 copo de água de coco batido com banana e 1 colher do chá de ginseng. Lembra dele que eu falei lá no início para a memória? Então, um lanchinho da manhã, mais ou menos umas 10 horas da manhã. Um suco de laranja batido com cenoura, beterraba e 1 colher de chia ou de linhaça. No almoço, 1 colher de servir, aquela de servir, de arroz integral com açafrão, 1 concha de lentilha ou de feijão ou grão de bico, com 1 filé de salmão grelhado com sálvia, ou salmão, ou a sardinha, ou atum, aqueles peixes também que foi falado lá no início. 2 colheres de espinafre cozido, 1 salada de rúcula com agrião e tomate cerejas temperada sempre com azeite extra virgem. E de sobremesa, 20 gramas de chocolate meio amargo, aquele que tem 70% ou mais de cacau. No lanchinho da tarde, um pires de castanhas, amêndoas e nozes e 1 fruta de sua preferência. No jantar, 2 colheres de servir de macarrão integral feito com molho de tomate natural com carne moída. Salada de alface picado com pepino picado também. E 1 fruta, eu coloquei 1 ameixa aqui, de sobremesa. No lanchinho da noite, antes de dormir, sempre legal tomar um chazinho, um chá mais calmante, um chá de camomila, um chá de hibisco. E comer umas bolachinhas, 3 bolachas integrais com gergelim. Eu acho que é isso. Eu espero ter ajudado vocês e boa sorte e bom final de semestre.